Olha, deixa eu começar o programa falando da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprovou nesta quarta-feira a PEC que criminaliza a posse e o porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade. Lembrando que estava sendo discutido, está sendo discutido, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, mas aí as autoridades políticas, o Senado, a Câmara Federal já se articulou para que essa decisão possa virar uma lei e que a lei possa valer. O texto agora segue para a votação do plenário. Vamos acompanhar então essa reportagem na tela. Pela lei atual, é crime comprar, guardar e transportar drogas para consumo pessoal, mas não há pena de prisão. Cabem advertência, prestação de serviços à comunidade e medidas socioeducativas. O texto aprovado na CCJ do Senado inclui na Constituição que a posse e o porte de drogas ilícitas de qualquer tipo, em qualquer quantidade, são crimes. A droga, você não vai encontrar ela em mercado, você não vai encontrar ela em farmácia, só existe o tráfico para poder adquirir. Portanto, descriminalizar é fortalecer o tráfico. O tráfico é quem financia o crime organizado. Foi aprovada também uma emenda que diferencia o usuário de traficante. De acordo com as circunstâncias de cada caso, o judiciário vai poder condenar quem consome drogas apenas alternativas ou tratamento contra a dependência. O líder do PT no Senado afirmou que a legislação terá pouco efeito prático. Essa alteração não inova, não define e que, infelizmente, no Brasil vai ser definido quem vai ser usuário e traficante pela cor da pele, pelo local e pelos bolsões de pobreza. A proposta é vista como uma resposta do Congresso aqui ao Supremo Tribunal Federal, que analisa uma ação que pode descriminalizar o porte de maconha. O julgamento está parado por um pedido de vista. A ideia do comando do Senado é decidir logo o assunto, antes que o STF bata o martelo sobre o tema. Até agora, 5 dos 11 ministros consideraram que o porte de maconha para uso pessoal não é infração penal e pretendem estabelecer uma quantidade para diferenciar o usuário de traficante. O Senado afirma que o assunto é responsabilidade do Congresso e não do STF. Bom, essa é uma discussão que vem tomando uma proporção grande, né? Porque o STF estava fazendo um entendimento, olha, de que isso pode ou isso não pode, né? Inclusive foi feito pedido de vista, então tá um pouquinho enrolada essa votação e tudo indica que, pela visão do STF, uma quantidade pequena não seria considerado, então, algo penal, né? Para se ter que ir preso, enfim, mais por pagar aí ações sociais, acompanhar palestras e tudo mais. Bom, claro que o Senado e a Câmara Federal reagiram a isso e falaram assim, olha, quem tem que legislar somos nós. Quem faz as leis é o Senado e a Câmara. Tem que passar pelos dois e pela sanção do presidente. Ontem, inclusive, estava acompanhando uma entrevista de um senador e ele falando, olha, é uma resposta, não é uma tensão entre a relação entre os poderes, mas sim uma resposta de que quem faz as leis somos nós. Então, né, no caso, os deputados e também os senadores. E agora fica nesse impasse aí, mas dependendo, então, do Senado e da Câmara Federal, certamente essa discussão sobre a quantidade mínima que não é considerado tráfico de drogas assim para o usuário, provavelmente isso deva ser batido o martelo, então, na Câmara e no Senado, né? E essa lei deve passar dizendo que qualquer quantidade é considerado tráfico de drogas. Bom, se legaliza para o porte, né, o consumo próprio, melhor dizendo, no Brasil você não tem a legalização da maconha. E aí, a pessoa vai comprar onde? De quem? Né? Porque se você aprova e fala, não, até uma quantidade X é permitido, não é considerado tráfico para o uso próprio, mas esse usuário vai comprar aonde? Se no Brasil não é permitido, se no Brasil não se produz maconha, se no Brasil não se comercializa legalmente falando, ela vai comprar no mercado ilegal, né? E aí se tem um outro problema, como resolver esse outro problema, né? É uma discussão que está em aberto e agora, claro, que as autoridades estão batendo em cima. A pauta do momento é a legalização ou não das drogas
no Brasil. Legalização não, né? Questão do consumo em pequena quantidade.